Olá pessoal, eu sou a professora Marciane de Souza, professora de História, e hoje a gente vai ter uma aulinha sobre ciclo do ouro, né? Como que foi essa exploração do ouro no Brasil, lá no século 17 e 18. Então a gente está onde? No Brasil colônia, quando, né? No século 17 e 18. E por que a gente tem que estudar isso, professora? O que isso tem a ver com a nossa história no século 21, que já passou tanto tempo? Exatamente, nós estamos intrinsecamente ligados com esse processo. Nós ocupamos uma região hoje que é o Mato Grosso, e essa região do Mato Grosso, as cidades que surgiram aqui no Mato Grosso, surgiu nesse período da exploração do ouro, ok? Então a gente vai estudar esse ciclo do ouro que veio desde das Minas Gerais até o Mato Grosso, como que a gente se relaciona com isso, tá? Pra gente entender esse processo, começou assim, lá no século 17, nós tínhamos na região que hoje é São Paulo, grupos de homens, né, que faltava mão de obra lá, a capitania de São Paulo estava meio requenguela, meio pobre, e eles precisavam de mão de obra, só que o negro escravizado era muito caro, então eles saíram em grandes expedições, algumas grandes, outras não, para apresar índio, quer dizer, prender índio e tornar os índios escravos para a fazenda dele, lá para as roças dele. Quando eles vão avançando pelos sertões do Brasil, eles encontram aí o quê? Encontram ouro. Aonde eles vão começar a encontrar? Minas Gerais, aí eles vão chegando em Goiás e chegam em Mato Grosso. Todas essas regiões são regiões extremamente ricas em minérios e em ouro, né? Minérios e metais preciosos. A exploração do Brasil, efetivamente o Brasil não tinha essa configuração que a gente tem hoje, esse território imenso. A gente ficava ali bem na metadinha. Então o Mato Grosso, originalmente, ele não pertenceria à coroa portuguesa. Essa região que a gente está hoje é uma região que pertencia à coroa espanhola. E nós outros estaríamos falando em espanhol. Porém, os portugueses avançaram sobre esse território e conquistaram, fundaram vilas, né? E usaram um termo chamado utiposidetes, quem usa é dono. Então eles avançaram, fizeram um acordo depois com os espanhóis e acabaram tomando ou ficando com todo esse território aqui, que no caso é o Mato Grosso, hoje a gente vive, ok? Esse território, ele vai ser, os bandeirantes virão aqui, né, são homens aí que estão em busca de riqueza, eles trazem outros indígenas, eles prendem os indígenas, vem aí, Pascoal Moreira Cabral foi um dos primeiros que vem pra cá, depois vem Miguel Sutil. Aqui em Cuiabá a gente tem uma praça chamada Praça Pascoal Moreira Cabral, a gente tem uma avenida que chama Avenida Miguel Sutil, né? Todos em referência a esses homens aí que são os bandeirantes. Para outra aula a gente discute o valor desses homens e se efetivamente eles são aí os desbravadores ou se são exploradores ou que interesse que tem. Nessa aula de hoje a gente vai entender que esses homens chegaram aqui nessa região e acabaram fundando arraiais, fundando vila, né? Com a descoberta do ouro, e Cuiabá, por exemplo, é uma dessas, Poconé, outra dessas, Diamantino, Cáceres, na verdade, já é uma cidade fronteiriça, né? Eles vão fundar essa cidade de Cáceres mais por questão estratégica, a coroa portuguesa, mas são todas essas cidades que nós estamos falando, são todas cidades do século XVIII. Cuiabá vai fazer 300 anos. E todas elas vão surgir aí desse processo. Então, quando a gente anda nas ruas de Cuiabá, lá do centro, ela é toda torta, toda sinuosa. Por quê? Porque a migração, ela foi rápida, assim, as pessoas vieram rapidamente. O Brasil, lá no século XVII, tinha 300 mil habitantes. O Brasil inteiro tinha 300 mil habitantes. No século XVIII, já tinha 3 milhões e 300. Então, com a descoberta do ouro, muita gente veio. Essas pessoas ocupam os lugares sem muita organização, né? Então, quando o ciclo do ouro veio, ele mudou a sociedade, mudou a economia, né? E mudou as questões internacionais, porque o ouro que a gente tem aqui foi para Portugal, e de Portugal, o Portugal ia para a Inglaterra comprar manufaturado para trazer de volta para nós, para eles, para revender para nós. Então, o nosso ouro foi transferido, os capitais foram transferidos para Portugal, depois para Inglaterra, e a Inglaterra ficou rica, fez a Revolução Industrial, tomou conta do mundo até o século XIX. Mas isso é outra história. Voltando aqui para o Brasil, nós tivemos aí esse processo de ocupação dessa região, então mudou socialmente. A nossa sociedade era bem assim, nós tínhamos lá poucas pessoas, donos de grandes áreas de terra, eram muito ricos, que eram os proprietários de terra, uma classe mais pobre ligada a esses homens, que eram homens livres, mas eram pobres, e a grande maioria negros escravizados. Com
o ouro, a sociedade mudou. Agora a gente tem uma classe média aí, nós temos profissionais liberais, nós temos comerciantes, né? E essa mudança social acaba mudando a política um pouquinho mais pra frente, tá? Então, mudança social. Portugal vai acabar trazendo uma série de coisas para controlar a exploração desse ouro. Por quê? Porque as pessoas exploravam o ouro e tinham que cobrar os impostos sobre esse ouro. Sabe quando eles cobravam? 20%. Tudo que achava, 20% ia para a coroa. Achei 100 gramas de ouro, 20 gramas para a coroa. Mas o que as pessoas começaram a fazer? Sonegar imposto. Elas começavam a falar que não tinham achado aquele tanto de ouro. Acharam menos. Para quê? Para pagar menos imposto. A gente tem isso até hoje. Eles criaram a Intendência das Minas, que era um órgão para fiscalizar isso. Mas isso não resolveu. Aí eles criaram a Casa de Fundição. Achei o ouro, não posso mais explorar a Casa de Fundição. Eu teria que levá-la na Casa de Fundição para fundir esse ouro, se tornar uma barra e ter o carimbo do selo real. Se alguém tivesse vendendo ouro sem o selo real, era ouro contrabandeado, estava preso, tá? E para explorar o ouro, como é que dividia essas terras? Assim, a Intendência das Minas dividia conforme a pessoa tinha mais ou menos capacidade de explorar. Então, se eu tenho mais capacidade de explorar, se eu tenho mais escravos, se eu tenho mais ferramentas, se eu tenho mais dinheiro, eu vou receber um lote melhor. Se eu tenho menos escravo, eu vou receber um lote menor, tá? E o que vai acontecer com essas cidades? Elas vão crescer, né? Então a gente vai ter aí um processo grande de movimentação de gente, né? Essas cidades vão mudar e vai mudar a configuração do Brasil também. O Brasil vai passar a ter outras exigências aí com relação às questões políticas. Então essa classe média vai começar a querer participar da política, esses profissionais liberais também. Então a gente vê aí um processo de mudança, tá? E o que isso tem a ver com a gente hoje, professor? Se a gente tá no século XXI, nada a ver. Sim, tem tudo a ver, porque a gente ocupa esse espaço foi idealizado lá naquele momento do século XVII, XVIII, tá? A gente tá nessas cidades, e será que essas cidades ainda têm reflexo dessa exploração, dessa ocupação e dessa exploração? Sim, será que o Brasil ainda tem reflexo dessa exploração do ouro, onde o nosso ouro foi todo levado para Portugal e depois para Inglaterra? Sim. A Portugal proibia de ter manufatura aqui, quer dizer, não podia ter fábrica aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente tinha que comprar deles, e eles não faziam nada, eles compravam da Inglaterra. Então tudo isso interferiu no nosso processo de desenvolvimento, tá? O grande problema hoje, né, no caso da exploração aurífera, né, é a questão do meio ambiente. Por quê? Porque essa exploração aurífera estraga muito o meio ambiente, joga substância e prejudica. Vamos ver se na nossa cidade tem exploração de ouro. No caso, eu levantei no Ministério do Meio Ambiente, em Poconé, por exemplo, tem 14 garimpos, grandes garimpos que usam máquinas, e isso tudo joga detritos no meio ambiente, nos rios, e esses rios servem para abastecimento das cidades, e isso tudo prejudica a gente. Então vamos ver se vamos analisar bem, a gente está tudo ligado, a nossa história está toda conectada. Eu espero que vocês tenham gostado, e a gente volta a se ver. Um abraço, tchau, gente!